Justiça considerou inválida a criação do Conselho de Mobilidade, feita pela Prefeitura de São José dos Campos. Um dos problemas apontados na decisão foi a maneira como os membros do Conselho foram escolhidos. A Prefeitura pode recorrer. O Conselho foi criado em janeiro, depois que a Justiça suspendeu o aumento da tarifa do ônibus, alegando que não houve participação popular nos estudos para o reajuste. A tarifa ia aumentar pelo menos 20 centavos para quem usa o Vale Transporte. Mas a Defensoria entrou na Justiça, alegando que o Conselho foi criado às pressas e de maneira irregular. Além da falta de divulgação, os dois representantes dos passageiros foram eleitos pela própria Prefeitura. A Justiça acatou o pedido da Defensoria e invalidou as regras para a criação do Conselho, além de manter suspenso o aumento na tarifa. Foi a toque de caixa, extrapolou uma série de exigências legais, a Prefeitura passou por cima de uma série de determinações que a nossa própria lei estabelece. A sociedade civil foi deixada de lado dessa discussão, e isso é ilegal. A Prefeitura de São José dos Campos informou que ainda não foi notificada da decisão judicial e que só depois da notificação vai analisar que medida pretende tomar. Já faz 2 meses que uma cratera mudou a vida de moradores do bairro Jardim Imperial, aqui em São José dos Campos. O repórter Pedro Melo está no Vancop hoje, sobrevoa o local. Oi, Pedro. Olá, muito boa tarde. Olha, agora já não tem mais uma cratera, porque ela foi coberta, mas ainda falta uma preparação para a colocação do asfalto. A gente percebe aqui que estão sendo feitas já todas as obras de calçada também. E o que a gente observa, na cratera em si não tem pessoas trabalhando nesse momento, mas a gente vê que há sim funcionários trabalhando no entorno, porque estão sendo feitas também obras, paralelas para garantir que essa cratera não volte a se abrir de novo aqui no bairro, O que a gente sabe é que são 7 famílias atingidas que ainda estão fora das suas casas, os imóveis continuam interditados, não tem um prazo ainda para liberação. A Defesa Civil só vai poder entrar e avaliar esses imóveis depois que todas as obras forem concluídas, É preciso ver a estabilidade da área e assim que isso for comprovado, aí sim vai ser feita a avaliação de estrutura dessas casas. Não foi a primeira vez que esse buracão se abriu aqui no Jardim Imperial, foi a terceira. Dessa vez foi um rompimento de uma tubulação a 16 metros abaixo do nível do asfalto. Só uma outra informação, além de tapar o buraco, a Prefeitura também disse que vai ser necessária uma construção de uma nova galeria de águas pluviais. Mas esse prazo ainda é de 90 dias, só depois que essa obra da cratera tiver sido concluída. A gente volta com vocês aí. 90 dias para a galeria, mas no sábado a gente até mostrou ao vivo esse serviço para poder cobrir a cratera, começando em São José. A promessa da Prefeitura era de que ainda esta semana tudo estaria finalizado ali da cratera. Isso se não chovesse tanto. Choveu bastante no começo da semana, hoje o tempo está um pouquinho mais seco, mas a gente vê que a obra está andando. Tomara então que até sexta, que já é amanhã, eles cumpram com esse prazo. Não, e o buraco é tão impressionante que mesmo ali coberto desse jeito, a gente vê o tamanho que estava ocupando ali, derrubou toda a rua praticamente. O CEMADEM, que é um centro de monitoramento que fica em São José dos Campos, emitiu um alerta para o litoral norte. A gente vai saber com a Laurene Santos, afinal, que alerta é esse? Laurene, boa tarde. Oi, Rogério, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Link Vanguarda. E você falou bem, é um alerta emitido pelo CEMADEM, a gente está aqui numa das salas de monitoramento deles. E quem vai explicar sobre esse alerta é o Giovanni, que é meteorologista. Giovanni, que alerta é esse? Olha, desde o fim de semana passado, quando a gente teve muita chuva na região, os acumulados de chuva atingiram um ponto em que foi necessário abrir alertas, tanto de deslizamento de terra, que a gente chama de movimento de massa, como alertas hidrológicos para inundação, alagamentos. Depois que a chuva começou a diminuir, os alertas hidrológicos de inundação foram cessados, mas os de movimento de massa, que são referentes aos movimentos no solo, deslizamentos, esses continuaram, porque a água fica no solo por muito tempo. Então a gente ainda tem risco de movimentos de massa, tanto em Ubatuba como em Caraguatatuba. E com relação ao montante de chuva, já choveu bastante esse mês, né? Já, só nessa chuva do início da semana, que disparou esses alertas, a gente teve em 2 dias a chuva esperada para o mês inteiro de março. Então foi muita água que caiu realmente. E aí esse monitoramento, ele continua porque esse volume de água, ele traz riscos? Sim, qualquer nova chuva que vier em cima de um solo já encharcado, de rios já com nível mais alto, traz um risco maior. Então não precisa mais de tanta chuva para trazer problemas, por isso a gente fica monitorando de perto.
E com relação à expectativa do verão, a gente está aí para terminar, né, a temporada de verão. O que vocês observaram com relação às chuvas aqui na região? Olha, o verão começou com bastante chuva lá entre outubro e novembro. Depois, dezembro e janeiro foram meses com pouca chuva. E aí, em fevereiro, voltou a chover forte. Já no início de fevereiro, tivemos eventos de muita chuva também no litoral. E agora, o mês de março está seguindo assim. Então, até o final de março, temos ainda a chance de bastante chuva. Inclusive, nos próximos dias, até o final de semana, tem previsão de bastante chuva na região. Então, é importante ficar atento. E aí, reforçando essa previsão, ela não é só para o litoral, essa previsão de chuva nos próximos dias? Sim, pode chover forte também no vale e na serra. Então, todos os municípios têm que ficar atentos, né? Monitorar suas áreas de risco. É importante ter esse mapeamento das áreas de risco e saber o que fazer em caso de alguma ocorrência de chuvas fortes. Obrigada pelas informações. Então é isso, quem vive nessas áreas tem problemas com chuvas, tem que ficar atento, né, com relação a isso, porque tem essa previsão. A gente volta aí para o estúdio. Obrigado, Lorene. A previsão de chuva para essa época é normal. O que preocupa é o que o meteorologista falou, né? O acumulado de chuva, principalmente no litoral norte. Então, muita atenção. Ontem em São José, por exemplo, do nada caiu uma tempestade enorme, com bastante vento, depois já foi embora. Que é o balanço financeiro de 2018, a empresa teve prejuízo. O Pedro Melo traz os números para a gente. Pedro. Oi, Rogério, boa tarde. Olha, segundo um balanço divulgado pela companhia, o prejuízo acumulado no ano passado foi de 669 milhões de reais. Isso depois de ter registrado um lucro em 2017 de 850 milhões de reais. O que pode ser explicado é pelo número de aeronaves entregues no ano passado. Somando os aviões executivos, comerciais, a empresa entregou 181 aeronaves no ano passado. Em 2017, foram 210, ou seja, houve uma queda aí nas vendas e, de acordo com a empresa, o resultado no ano passado foi causado principalmente por menores resultados operacionais, além de maiores despesas financeiras. Mas isso também acaba gerando uma preocupação não só para os funcionários aqui, que dependem, né, da empresa, mas é um efeito em cadeia que acaba atingindo também aquelas empresas que vendem seus produtos e que trabalham junto à Embraer, né? O lucro dessas empresas também acaba diminuindo, ou seja, prejuízo também para as empresas, ou seja, é o trabalhador e os trabalhadores das empresas parceiras que acabam sofrendo com tudo isso. Identificadas as duas pessoas mortas carbonizadas ontem de manhã em Jacareí. O homem e a mulher são contadores em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Segundo a polícia, o marido da vítima informou que a mulher de 53 anos foi com um colega de trabalho. Veio com um colega de trabalho para Jacareí e não retornou. O carro dela foi encontrado queimado em Atibaia. Os corpos foram achados também queimados no bairro Parateí do Meio, na zona rural de Jacareí. De acordo com a polícia, as vítimas têm antecedentes criminais por estelionato. A polícia investiga agora o que teria motivado esse crime e até o momento ninguém foi preso. 1.500 pinos de cocaína foram apreendidos em uma casa ontem em Guaratinguetá. O que chama a atenção é o local onde a Polícia Civil encontrou a droga. Foi dentro desses canos de PVC enterrados no quintal de uma casa no bairro João Daniel. A polícia chegou até o local depois de uma denúncia anônima e também com a ajuda de um cão farejador, um cão policial. No total, foram apreendidos quase 2 quilos de cocaína. Agora a polícia tenta identificar. Em mais de 100 salões de beleza em todo o estado, em São José dos Campos, os fiscais passaram em 7. E em todos eles foram encontrados produtos vencidos. Esses salões foram autuados. Mas aí fica o alerta. Produtos fora da validade podem fazer mal, seja no salão, seja na sua casa. Inclusive, antes de começar o jornal, a gente conversou ao vivo com o pessoal da internet perguntando: você tem esse tipo de cuidado? Você costuma ver a validade? Que é muito fácil a gente esquecer disso tudo. A Vanessa Vantini está acompanhada de uma médica que vai trazer algumas dicas e informações para que a gente tome de fato cuidado, né? Como, por exemplo, procurar a validade na embalagem, né, Vanessa? Oi, Elisa, boa tarde a todos. Isso mesmo, viu? A gente está aqui com uma dermatologista e eu vou aproveitar para mostrar alguns produtos aqui em cima, porque falando em validade, procurar isso nos produtos, tem que sempre lembrar que é esse número bem pequenininho, muitas vezes fica atrás, às vezes até no verso do produto, e às vezes a gente pega na prateleira, escolhe mais pelo aroma, pelo cheiro e acaba levando o produto muitas vezes próximo da validade. A dermatologista está aqui com a gente exatamente para explicar isso. Traz algum mal para a pessoa? Então, usei shampoo vencido, maquiagem fora da validade.
Traz sim. O prazo de validade, ele serve para garantir a estabilidade do produto durante aquele período. Não só as características cosméticas, como cor, cheiro, são as moléculas que estão ali, a substância química que dentro daquele período está estável. Então, quando a gente usa um produto vencido, pode ter reações alérgicas, irritação na pele, queimadura, acne. Ele pode ter até um efeito diferente do que era proposto. Por exemplo, a gente usa um hidratante vencido e ele vai irritar, acabar ressecando a pele. E a gente foi usar para hidratar e acaba que resseca. Então é importante sempre verificar o prazo de validade. A gente recebeu até pelas redes sociais uma pergunta do Rafael e a gente acaba, às vezes, usando o produto, não olha a validade, está lá no nosso banheiro para usar e às vezes a textura tá ok, não tem mudança nenhuma. Isso muda, não muda, né? Às vezes o cheiro, como é que é? Como é que a gente pode perceber? Isso muda tudo, porque assim, apesar de estar tudo ok, aparentemente, a gente não sabe como que está a composição química daquilo, né? Então, as moléculas químicas, elas se desintegram, vai se desestabilizando. Sem contar os produtos abertos, que tem contaminação bacteriana. Então, a gente deve armazenar em um local adequado. Sempre que jogar a caixa fora, rotular o produto com o prazo de validade dele para não se perder, né? Não esquecer. No caso do protetor solar, se a gente usar vencido, é ainda mais grave? Sim, o filtro solar vencido, ele perde a sua eficácia e você acaba que não está se protegendo do sol. Então, assim, é muito importante verificar o prazo de validade. Ainda mais assim que a gente, aqui não é uma cidade litorânea, a gente só vai para a praia no verão e, enfim, piscina, fica lá guardado no armário e a gente esquece mesmo de olhar, tem que ficar atento. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Eu tenho até mais uma dica para passar para o pessoal aí de casa. Observando aqui as embalagens, além da data de validade, tem uma outra data também, que é do uso do produto depois de aberto. Por exemplo, esses produtos aqui, mesmo com a data de validade, depois de 1 ano e meio aberto, não pode mais ser usado também. É com vocês aí no estúdio. Excelente. Boas eu, particularmente, dicas. nunca tinha visto isso. Então tá aí, ó. Então, obrigada, Vanessa. Na melhor das hipóteses, ele não vai fazer efeito nenhum do que você quer. Seja o protetor, seja o creme, na melhor, e pode ter algum tipo de irritação. Eu disse antes que a gente conversou com o pessoal pela internet, chegaram várias mensagens, muita interação, a gente tem as mensagens para mostrar. Aqui, a Josimara Ribeiro de Jambeiro falou, eu não tenho esse costume, vou olhar agora, já ficou inspirada ali com a live que a gente fez, com a entrada ao vivo. A Lari Nunes falou, normalmente a validade fica na embalagem, o que a gente sempre acaba descartando. Aí fica mais difícil verificar regularmente. Apareceram ali os cremes que ficam no próprio potinho. Mas, por exemplo, você compra um batom que vem numa caixinha, a validade às vezes fica nesta caixinha. E não tem dentro no produto, né? O Léo Braga de Cruzeiro falou, ó, olhando aqui, eu tenho perfumes vencidos há tempos, mas o cheiro está normal. Ainda não me deu nenhuma irritação. Ô, Léo, me deu irritação, mas talvez não esteja tão bom o perfume. Vai saber, pede para alguém sentir aí para ver se está legal. Dependendo do preço, dá até pena de jogar fora. Tem aqui, deixa eu chegar até aqui embaixo. O Aécio Reis de Jacareí falou assim, ó, bom dia, Elisa. Os batons da minha namorada estão vencidos. Ela não quer jogar fora, o que eu faço? Tá bom, vamos falar ao vivo com uma psicóloga para entender. Só assim, para ver se ele convence, né? Posso ler mais um aqui? Olha aqui, a Regiane Matos de Taubaté falou, não tinha o costume de verificar os cosméticos até que peguei uma inflamação nos lábios. Pronto. É sério, olha aí, tá vendo? pessoal, tem que mais ficar um atento. alerta importante. Pode dar algum problema assim na pele, alguma irritação. Então hoje é o dia da esperto. limpeza na caixinha da sua casa, seja de maquiagem ou de creme. Dá aquela geral. Vamos a falar com Pedro Melo. Hoje ele está no Vancop. Pedro? Olá, Branches. A gente fala e passa uma orientação, porque desde terça-feira está sendo feito um trabalho junto à calçada que fica aqui em frente ao Poupa Tempo, na obra da ponte estaiada aqui de São José dos Campos. Então, será demolida esse calçamento lateral ali. A gente já está vendo que tem até uma sinalização com fone dos carros passando apenas por 2 faixas. E enquanto durarem esses trabalhos, os pedestres vão ser orientados a caminhar por uma passagem que foi instalada ao longo do trecho interditado. Isso para garantir segurança também na travessia e para que eles possam fazer então essa obra aí para garantir mais uma pista, ou seja, ampliação dessas pistas. A previsão é de que esses trabalhos aí durem cerca de 15 dias. Então os pedestres devem circular apenas pelos locais indicados. É importante o pedestre ter essa orientação e os motoristas também em contrapartida, porque tem que reduzir a velocidade, né? A gente sabe que é um trecho com obras, já exige uma certa paciência do motorista, ainda mais no horário de pico. Então, se todo mundo colaborar,
fica muito mais fácil o trânsito, tanto para o pedestre quanto para os motoristas. Vale a pena lembrar que essa obra ficou 11 dias parada no mês passado, isso por conta de um impasse entre Prefeitura e Ministério Público com relação aos dados de saturação aí, do tempo que duraria, né, a saturação da obra. A gente volta com vocês aí no estúdio. Obrigado, Pedro, por essas informações. E as imagens do Vancock mostram que agora está mexendo em algumas partes da calçada ali perto do poupa-tempo, mas a gente sabe que progressivamente nos próximos dias essa situação pode até piorar porque vai mexer em outras áreas no entorno da obra da ponte estaiada em São José dos Campos. O Brasil enfrenta hoje o Bauru no Lineu de Moura às 8 da noite. O Bauru está abaixo do São José na tabela, mas no NBB isso não quer dizer muito, já que o São José perdeu para o Lanterninha Joinville na última rodada por 3 pontinhos só, né, Abranches? E vamos torcer para que hoje essa situação se reverta e o São José continue subindo na tabela para essa próxima fase do NBB. Tomara. Com calor ou sem calor, como é que anda o seu sono? Você está dormindo bem? Acorda descansado ou está acordando com aquela sensação de cansado? Esse assunto virou tema de uma campanha de saúde essa semana aqui em Taubaté. Pode perguntar para qualquer um. Quando o assunto é sono, sempre vai ter um probleminha. Eu durmo mal. Às vezes eu até acho que eu troco, na verdade, a noite pelo dia, depois que eu me tornei mãe, entendeu? Acordar de madrugada e não conseguir dormir mais. É uma das coisas que tá pegando em mim, na verdade. Ou acordar várias vezes e acordar cansado, sabe? Não acordar disposto pro dia. E é por isso que eles estão aqui participando da Semana do Sono. No atendimento, que é de graça, as pessoas respondem a um questionário para tentar descobrir o que exatamente anda tirando o sono delas. Quem também decidiu procurar ajuda foi o André. Ele percebeu que mesmo dormindo bem, sempre acordava cansado. Tentou fazer mais exercícios, mudou a alimentação, mas não sentiu tanta melhora. Até que recebeu uma indicação médica para fazer um exame de polissonografia, que avalia a qualidade do sono. E passou uma noite assim, cheio de aparelhos. Ela falou que mede todo o funcionamento do organismo durante o sono. E ela consegue avaliar melhor qual o melhor tratamento para mim. Essa médica otorrinolaringologista especialista em sono explica que o exame, ao contrário do que muita gente pensa, é simples e o diagnóstico é preciso. A polissonografia é um exame que o paciente dorme à noite ou em laboratório ou na casa dele, que ele pode ser feito em casa também. A pessoa passa a noite conectado a alguns fiozinhos, mas não dá choque, não é invasivo, não dói. E ele monitoriza a parte respiratória, a parte do coração, tá? As ondas cerebrais do sono durante a noite. Baseando-se nesses parâmetros, a gente consegue ter um diagnóstico de alguma doença do sono. Se você anda muito cansado, irritado ou deprimido, pode sim estar dormindo mal e nem imagina. Para melhorar a qualidade do sono, os especialistas indicam uma série de providências fáceis de colocar em prática no dia a dia. Por exemplo, tenha horário regular para dormir e acordar. Durma em um ambiente tranquilo, escuro e sem barulho. Não coma muito antes de se deitar, mas também não vá dormir com fome. Desligue a TV do quarto e deixe o celular longe da cama. Interfere no humor, tá? Na tomada de decisão, nos reflexos, em tudo. Então, se a pessoa é motorista, se a pessoa precisa dirigir, não dormiu bem, a pessoa não consegue ter reflexo na hora do volante, entendeu? Então, é muito difícil. Então, tem que respeitar o número de horas de sono. O André ainda aguarda o resultado do exame, mas já colocou algumas dicas em prática. Você sentiu diferença? Já a questão do celular, a questão de dormir sem ele do lado, tentar acordar cedo e não me pegar direto no celular e tentar relaxar mesmo durante a noite. Você está na expectativa desse resultado? Estou esperando muito, bastante. Temos que cuidar do nosso sono, faz muito bem para a saúde. Esse atendimento da Semana do Sono, então é num shopping de Taubaté, na Vila Costa, das 7 às 8 da noite e termina no sábado agora. O por aplicativo volta a ser motivo de debate em Taubaté. Vamos saber por quê com a Thalita França. Boa tarde, Thalita. Oi, pessoal, boa tarde. 150 motoristas de aplicativo reclamam que desde 2017 estão recebendo uma cobrança de imposto sobre serviço da prefeitura. O problema é que o serviço ainda nem foi regulamentado na cidade.
É transportando passageiros há 2 anos e meio que o Leandro tem girado uma renda complementar. Uma segunda fonte de renda, né, e está quase sendo a principal. Inclusive eu comecei uma faculdade, né, ajudou a pagar meu carro, enfim. Então para mim foi uma ajuda de custo que eu estava precisando, né. O debate sobre a atuação dos motoristas de aplicativos em Taubaté está circulando desde 2016. A prefeitura enviou à Câmara um projeto de lei para regulamentar essa atividade no município. Só que os vereadores ainda não votaram esse projeto, mas a prefeitura já pegou carona na legislação para cobrar o imposto dos motoristas. O carnê está na mão do Leandro. O valor do ISS, Imposto sobre Serviço, é de R$ 973 e não foi pago. Baseado em outros municípios que já cobram essa taxa dos motoristas de aplicativo, está totalmente fora. Taubaté está cobrando um valor acima do normal, né? Está cobrando um valor que muitos motoristas não pediram para ser cadastrado. A cobrança é feita desde 2017. Esse outro motorista de aplicativo é de Pindamonhangaba. Ele diz que trabalhou durante 8 meses em Taubaté, mas continua recebendo os carnês do ISS na casa dele. Não fui na prefeitura pedir cadastro, não fui nada. Eles pegaram isso aqui através de uma liminar, que o prefeito no começo quando começou tudo, ele estava apreendendo o carro, tudo direitinho, daí nós entramos com a liminar, o juiz deu ganho de causa. Eles pegaram o nosso endereço, pegaram tudo e mandou para minha casa carnê, mandou cobrança. 8 motoristas do Uber procuraram esse advogado para acionar a justiça. O advogado conseguiu uma liminar anulando a cobrança do imposto até que a atividade seja regulamentada. Segundo ele, o ISS deve ser cobrado da empresa responsável pelo aplicativo. E o imposto não pode ter um valor fixo. Legalmente, não deveria ser o motorista parceiro do aplicativo Uber que deveria estar sendo tributado, mas sim o aplicativo. Fazendo um paralelo até com uma clínica médica, toda vez que se passa em consulta, a nota fiscal não sai em nome no CPF do médico, mas sim no CNPJ da clínica. De maneira que o usuário do aplicativo Uber, ele não chama o aplicativo pelo nome do motorista, ele chama o aplicativo Uber. Dessa forma, quem deveria estar sendo tributado é o próprio aplicativo e não o motorista. A Prefeitura de Taubaté explicou que, pela lei municipal, todo prestador de serviço é obrigado a se inscrever no Cadastro Mobiliário de Contribuintes do ISS. Essa inscrição pode ser feita pela própria pessoa ou então pela Prefeitura, como foi o caso dos motoristas, já que o serviço está sujeito à fiscalização. Sobre a liminar desses 8 motoristas, a Prefeitura entrou com recurso, mas ele ainda não foi julgado. Nós procuramos a Uber, mas não tivemos retorno até o momento. Hoje à noite, uma audiência na Câmara de Taubaté vai discutir a mobilidade urbana na cidade e também essa questão dos motoristas de aplicativo. É das 7 às 10 da noite e, claro, é aberto ao público. Todo mundo pode, todo mundo deve participar. 12 horas, o julgamento dos 2 homens acusados de matar o ex-prefeito de Potim, Benito Tomás. O júri começou ontem à tarde e só terminou hoje de madrugada. O crime foi em agosto de 2014, no centro de Potim, e, segundo o Ministério Público, teve motivação política. Benito foi morto com vários tiros. 2 homens foram presos no mesmo dia do crime e confessaram o assassinato. Um foi condenado a 14 anos de prisão, mas o advogado disse que vai recorrer. O outro foi condenado a 16 anos e 9 meses, porque também atirou em um policial durante a tentativa de fuga. Nós não conseguimos contato com a